Muito bem, explica pra gente, é um assunto importante que nós devemos sempre estar debatendo esse assunto aqui como prestação de serviço, somente com a nossa querida doutora Luciana Pacheco, infectologista, né? Doutora Luciana, tivemos alguns números que às vezes acabam gritando, né? Muitas vezes, depois eles acabam diminuindo um pouco, depois... O que é que tem acontecido, principalmente nessa faixa etária de 60 mais? Me parece que os números têm crescido, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, Wilson. Os números hoje mostram um aumento de casos em pessoas além de 60 anos, mostrando que essas pessoas têm, hoje, com a longevidade, né, com o aumento da longevidade, as pessoas estão aí vivendo a sua vida. Alguns ficam viúvos, outros se separam e começam relações sexuais com pessoas diferentes, pessoas desconhecidas, novas pessoas. E isso fez com que houvesse esse aumento de casos nessa faixa etária. E também em jovens, a gente vê um aumento também de casos em jovens. No nosso caso, aqui em Alagoas, nós temos visto um aumento em gestantes, e o diagnóstico foi feito no pré-natal, né? Então, isso também é um problema muito grande, porque na gestação a gente precisa acompanhar bem, a gestante precisa tomar as medicações para ela não passar para o seu bebê, e uma vez diagnosticado, imediatamente antes do parto, fica muito mais difícil esse controle, quando a mãe toma a medicação previamente, ela pode ter um parto mais natural, um bebê sem a doença, um bebê que não tenha maiores complicações. Mas quando ela diagnostica muito próximo do parto ou durante o parto, isso fica muito mais complicado. Então, é uma doença assim, que já aconteceu, né, os primeiros casos no século passado, na década de 80, e a gente ainda vê as pessoas se infectando. Então, o Dia Mundial, que é o dia 1º de dezembro, o objetivo mundial de combate, né, a AIDS, ao HIV, é exatamente para que as pessoas se lembrem que o vírus existe, que os casos continuam ocorrendo e que a doença ela deve ser tratada adequadamente, diagnosticada e sem preconceito. Muito bem, importantíssimo essas suas informações para que a gente entenda, né, o porquê desse crescimento nessa faixa etária, infelizmente, né, doutora? Vamos fazer, todo mundo tem direito de se refazer, de recomeçar um novo amor, mas desde que seja com responsabilidade para ambos, né? Vamos fazer o seguinte... Tomando cuidado. Exatamente, Vamos trazer então os nossos queridos telespectadores que querem participar desse bate-papo com a doutora Luciana Pacheco, infectologista. A pergunta é do Flávio Santos. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, se o paciente com HIV não fizer tratamento, em quanto tempo a doença vai se manifestar? É muito difícil dar essa precisão, né? Porque vai depender muito de cada organismo. Vai depender da carga viral que a pessoa está, vai depender do seu estado imunológico, de comorbidades que a pessoa tem doenças que possam acelerar esse processo. Então, não dá para a gente precisar um tempo assim. Mais ou menos, sem a pessoa, o ideal hoje, inclusive, é que a pessoa diagnosticada com HIV já comece o tratamento. Antigamente esperava que a pessoa começasse a alterar alguns exames laboratoriais ou apresentasse algum sintoma, mas hoje, uma vez detectado, o ideal é que a pessoa comece o tratamento imediatamente, porque a gente precisa separar duas situações. Uma pessoa convivendo com o HIV é aquela pessoa que tem o vírus, mas que não tem nenhuma manifestação da doença. E a outro caso é a pessoa com AIDS, né? No começo aí você falou que tenha tantas pessoas hoje já com AIDS, os números nesse ano. E essas pessoas, quando estão com AIDS, é porque elas têm alguma manifestação clínica determinada pelo vírus. Então, tem toxoplasmose, ou tem alteração de pneumonia, tem alguma tuberculose, tem alguma outra doença que, pela baixa da imunidade que o vírus determina, a pessoa termina se manifestando esse quadro clínico de outras doenças. Então, o ideal é que a gente comece a tratar o mais precocemente possível para que a pessoa não chegue a desenvolver nenhuma dessas manifestações que
define a AIDS. Perfeito, bem explicadinho mesmo para as pessoas entenderem. Que na verdade a pessoa fala, porque a AIDS morreu de AIDS. Não é bem da AIDS, né? A AIDS ela diminui as suas defesas e aquelas doenças oportunistas vão lá e acabam então causando problemas. Por isso que o coquetel é importante para manter inclusive o vírus ali adormecido e aí você manter sua saúde em dia, protegendo-se de tudo. Não é isso, doutora? Pelo menos eu aprendi o que a senhora explicou. É isso, exatamente. Inclusive, Wilson, hoje em dia a gente já sabe que existem pessoas que tomando a medicação adequadamente, né, quando elas fazem o uso adequado, e antigamente a gente tinha, eram 20 comprimidos por dia, hoje podem ser só 2 comprimidos. Você veja como melhorou, né, e facilita a adesão. Então, a pessoa que toma adequadamente, que faz adesão à medicação, ela pode ficar com a carga viral no organismo indetectável. Ótimo. E é ótimo isso diminui os riscos dela adoecer, e inclusive dela transmitir a doença. Então, existem várias pessoas que se relacionam com outras e quando elas estão com essa carga viral zerada, né, ela não transmite o vírus. Isso é uma maravilha. Agora, as pessoas precisam tomar a medicação diariamente. Perfeito, muito bem, explicadíssimo, doutora Luciana. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem quer perguntar para a doutora Luciana Pacheco hoje. É a Maria de Fátima. Doutora Luciana, é possível viver com HIV sem transmitir o vírus? E sim, Maria de Fátima, como eu respondi na pergunta anterior, né? É possível desde que a pessoa tome medicação. O objetivo da medicação não é matar o vírus, porque seria o ideal, mas a gente não tem nenhum antiviral que mate o vírus. Então, a gente diminui a replicação do vírus no organismo. E diminuindo num nível muito intenso, como eu falei, a pessoa fica portadora do vírus com a carga viral 0 e aí ela pode não transmitir, mesmo convivendo com o vírus. Então, o ideal é começar precocemente o tratamento, uma vez diagnosticado, e ter adesão completa, né, ao tratamento. Não deixar de tomar nenhum dia, eu estou bem, porque isso acontece muito, sabe, Wilson? Sim. As pessoas começam a tomar a medicação, se acham boas, porque de fato elas melhoram, né? É a mesma coisa, por exemplo, com a tuberculose pulmonar. O tratamento, aí a tuberculose pulmonar, ela tem um tratamento de 6 meses, mas no caso do HIV é para a vida toda, pelo menos até agora, né? O que a gente tem de estudos até agora. E o tratamento, e a tuberculose, tanto quanto o HIV, as pessoas começam a tomar a medicação e melhoram. Então, acham que estão curadas. E não é exatamente isso que acontece. Na tuberculose, cura mesmo com os 6 meses. A gente precisa tomar os 6 meses, porque senão a doença volta. Isso. E o HIV é a mesma coisa. Não tem cura ainda, mas tem uma doença controlável, mas precisa ter adesão total e aí, por enquanto, para o resto da vida. É cumprir as recomendações médicas, doutora Luciana, muito bem como a senhora faz aqui com muita maestria. Parabéns mais uma vez, sucesso, saúde, uma excelente semana, obrigado pelas suas explicações e uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, Wilson. Essa semana deve ter testagens, né, gratuitas aí nos serviços que fazem esse atendimento, no Elvio Alto, no Pan Salgadinho, no HU, no Hospital Universitário. Então, tem alguns lugares que fazem, deve ter nessa semana de comunicação, né, sobre a AIDS, dezembro pessoas diminuam o preconceito e se preocupem com a doença, que a gente sabe que existe, né? E então é um momento, uma oportunidade que as pessoas têm de se testarem para ver assim como é que você está, ficar mais tranquilo com relação aos seus relacionamentos. Então é isso. Muito bem. E se tiver detectado, já sabe como fazer e vai tocar a vida para frente em segurança. Muito bem. Um abraço, doutora Luciana. Deus te abençoe. Sucesso, boa semana, com muita saúde. Até a próxima. Boa tarde. Boa semana para todos nós. Para nós também. Obrigado, doutora. Muito bem. Tá aí. Explica para a gente a prestação de serviço pura aqui no Fenômeno Fica Alerta, tá?